Olá, meus amores! Hoje é um dia muito especial, um dia que eu começo o meu devocional com vocês, para a gente poder entender mais a Bíblia. E nós vamos começar pelo Novo Testamento. O Novo Testamento nos traz uma nova aliança que foi feita com seres humanos, até porque o Senhor Jesus Cristo ele já pagou todo o preço por nós. Lá naquela cruz, a Bíblia diz que ele chorou lágrimas de sangue, né? E que todo pecado caiu sobre ele. E por isso, nós devemos honrá-lo, dando certo na vida, fazendo o melhor que nós podemos, buscando transbordar na vida das pessoas. E conforme a gente começa em Mateus, eu acho muito interessante como isso está ligado com o que eu venho estudando. Porque em Mateus 1 começa logo com o registro da genealogia de Jesus Cristo. E eu estudo a psicogenealogia, ou seja, conheça as tuas raízes, porque das tuas raízes você vai descobrir muito dos teus comportamentos, muito porque você se afastou de Deus ou você tem dificuldade de entender a palavra do Senhor. Assim como eu tinha dificuldade de chamar Deus de Pai, assim como eu tinha dificuldade de ter um relacionamento com Deus, que é o que nós vamos fazer aqui. Porque se você quer ter um relacionamento de intimidade com Deus, não é simplesmente você ir à igreja um dia, porque a igreja e Deus são coisas totalmente diferentes. Um relacionamento com alguém é você ligar, tomar um café, é você conversar, e com Deus é da mesma maneira. É você acordar, dedicar a primeira hora do seu dia para Deus, orar, agradecer, expor para Deus os teus sonhos e ver se isso está em congruência com o que Deus quer para você. E a psicogenealogia estuda tudo isso, né? Por que a gente se afasta do nosso pai, do nosso pai biológico? O que aconteceu? Porque o ser humano, ele projeta em Deus o pai biológico, porque ambos têm o nome de pai. E o nosso inconsciente acredita que o Deus do céu vai fazer a mesma coisa que o nosso pai da terra fez, pela similaridade de nomes. Só que isso é uma ilusão. Por quê? Porque só porque o seu pai te abandonou, fez o que fez, não quer dizer que o Deus do céu vai fazer. Olha o preço que ele pagou para que todos nós estivéssemos aqui hoje. Por isso que requer o quê? Um perdão, uma resolução dentro do teu coração. Não quer dizer que o teu pai mereça esse perdão, o teu pai biológico da terra, mas quando você perdoa alguém, você perdoa por você, para que a tua vida flua. Não quer dizer que você precisa conviver com aquela pessoa, mas você precisa honrar a história daquela pessoa sem julgá-la. Até porque a gente não viveu no corpo daquela pessoa para entender o porquê dos comportamentos dela. Você não conhece a história do teu pai muitas vezes e está lá julgando. Ou até só ouviu algumas coisas que te contaram e está lá julgando, né? Então não cabe a nós julgar. E quando a gente se conecta de forma amorosa e com um coração perdoador, nós percebemos que nós conseguimos nos conectar com Deus, porque aí nós entramos na frequência da vibração do amor. Quando a gente carrega mágoas, tristezas, como é que a gente vai se conectar com Deus, se Deus é amor? Tanto que Jesus Cristo, quando estava lá na cruz, o que ele fez? Quando ele renasceu, né? Que é o que vocês estão fazendo aqui. Ele diz, Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. O que ele estava dizendo? Que as pessoas, através das suas feridas, elas estavam agindo e elas não sabiam o que estavam fazendo. Elas estavam acusando, elas tinham medo, elas julgavam, criticavam porque era um desconhecido, porque elas agiam sobre as feridas, sobre o que elas foram ensinadas, sobre a base da genealogia delas. Então, tudo que você viveu influencia nos seus comportamentos hoje, desde lá da sua pré-concepção, da fase da espermatogênese do seu pai, desde o momento que você foi concebido na barriga da sua mãe. Por isso que na Bíblia está aqui escrito, né, o registro da genealogia de Cristo. A Bíblia que vocês podem usar, que é de linguagem mais fácil, que eu pesquisei, né, a Bíblia NVI, vocês podem acompanhar pela internet ou vocês podem comprá-la. E tem aqui, né, toda a genealogia, e já no versículo 17 diz, assim,
Ao todo houve 14 gerações de Abraão e Davi, 14 de Davi até o exílio na Babilônia e 14 do exílio até Cristo. Versículo 18 diz: Foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Olha que interessante, observem a obediência que é colocada nesse capítulo, né? Que nós vamos estudar por capítulos. Observem como foi a obediência de Maria e de José, tamanha responsabilidade que foi colocada sobre eles e como eles seguiram. Vamos acompanhando aqui o que está escrito nos capítulos e você vai acompanhando da tua Bíblia. Sugiro também que vocês tenham um caderno de anotações, porque Deus fala conosco pela palavra dele e você pode ter vários insights, né, no momento que você está me ouvindo. E no capítulo 19 fala assim: por ser José, seu marido, um homem justo, e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. José, por ser um homem de Deus, ele não queria sujar a imagem de Maria, até então ele não sabia ainda que ela estava grávida pelo Espírito Santo. Ele queria anular, mas sem expor. E no versículo 20 diz assim: Mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que foi nela gerado procede do Espírito Santo. Versículo 21. Ela dará à luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Versículo 22. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta. Versículo 23. A virgem ficará grávida e dará à luz a um filho, e lhe chamarão de Emanuel, que significa Deus conosco. E ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado e recebeu Maria como sua esposa. E diz também que eles não tiveram, aqui no versículo, nenhuma relação sexual até Maria dar à luz a Jesus. Então pensa, naquela época, Maria tão jovem, também José tão jovem, Tamanha a obediência que eles tiveram e confiaram no Senhor. Maria ia ter um filho, não sabia como explicar isso para o seu marido. Quando você entrega a tua vida para Deus, por isso que eu falo, é Deus sempre em primeiro lugar, e você tem obediência ao que Deus diz para o teu coração, todas as outras coisas lhe serão acrescentadas, como mesmo a Bíblia diz: buscar em primeiro lugar o reino dos céus e todas as outras coisas lhe serão acrescentadas. Na minha trajetória toda, eu me afastei um pouco, da igreja e tudo mais. Por quê? Porque muitas vezes alguns pastores, algumas igrejas, elas mais aprisionam do que prendem. Por isso, busquem entender a palavra, leiam por si mesmo a palavra de Deus e busquem o entendimento, porque a palavra, se ela está te aprisionando, está errado. Se ela está te libertando, é aí que vem a verdade, porque a palavra mesmo diz: a palavra, o conhecimento vos libertará, a verdade vos libertará, em nenhum momento te aprisionará. Tanto que eu me sentia tão culpada que eu não conseguia pisar na igreja por ter feito uma tatuagem, por ter tido relacionamento antes de casar, e tudo isso vai pesando na consciência do indivíduo. Mas Deus não quer que nós sentimos culpa, tristeza, mágoas. Deus já pagou o preço por nós. Deus quer que nós sejamos felizes, abundantes, prósperos e principalmente obedientes. Porque quando você é obediente a Deus, as coisas são acrescentadas. E quando você tem principalmente fé, gente, fé, quantas coisas Deus já fez na sua vida, e às vezes as suas feridas emocionais não conseguem fazer com que você enxergue tamanha grandiosidade do Deus que você tem. Aí o medo que é incutido em você não provém do Senhor. A Bíblia mesmo diz: o amor lança fora todo medo. Assim como foram Maria e José. Eles obedeceram, eles confiaram e eles seguiram o que Deus lhes orientou. Mas, Nicole, como é que eu vou saber o que Deus me orientou? Tendo a intimidade com Deus, limpando o teu coração,
buscando perdoar as pessoas, se reconciliar com teu pai, com a tua mãe da terra dentro do teu coração, não significa que você precisa conviver com essa pessoa. As pessoas confundem muito isso, né? Por isso a importância da terapia, da reprogramação mental, para você entender quem é você em Deus, porque você é filho do Criador. E Deus deu a sua vida para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, né? Tenha uma vida de abundância, de prosperidade, tenha uma vida feliz em todas as áreas. Só que muitas vezes as pessoas enterram o que Deus deu para ela, né? Como diz a parábola dos talentos. Deus foi lá, um senhor, aliás, entregou talentos para 3 servos. Um servo foi lá, pegou esse talento, 5 talentos que esse senhor entregou para esse servo e voltou com mais 5 talentos. O segundo servo, que o senhor entregou 3 talentos, voltou com mais 3 talentos. E o terceiro servo, que o senhor entregou 1 talento, voltou sem nenhum talento. Ou seja, enterrou o talento que esse senhor tinha dado para ele. E esse senhor ficou furioso. Como assim? Você enterrou o talento? Com medo. Então, quantos talentos você vem enterrando que Deus te deu por medo do que as pessoas vão falar, por medo de não ser aceito, enquanto Deus já te aceitou, Deus já tem orgulho de você, Deus já te perdoou e você continua remoendo essas coisas e revivendo essas feridas, essas mágoas, essas angústias, enquanto Deus nem lembra mais disso, enquanto Deus já pagou o preço por você e você mesmo se crucifica e você mesmo boicota a sua vida. Então, a importância da gente ter um relacionamento com Deus é para libertar mesmo, porque só Jesus liberta. Deus está no princípio de tudo. Enquanto você continuar batendo cabeça, enquanto você continuar vendo a sua vida com conflitos, pode ter certeza que você não está convidando Deus, porque Ele bate a porta para entrar. Deus é educado, Ele bate, eu baterei a porta, e aquele que ouvir a minha voz e abrir essa porta, eu ceiarei com ele, porque Ele não vai invadir. É por isso que nós temos o livre-arbítrio de procurar a Deus, de buscar a Deus. Então, se você está no deserto, é porque você está afastado dele, e quanto mais perto você está de Deus, mais você é grato pela vida, mais você é grato por tudo que lhe aconteceu, mais você descobre a verdade, mais você sabe quem você é, menos angústia você tem, menos tristeza você tem, menos depressão você tem. Tudo isso vai sendo lançado para fora, porque quando Deus entra, não há mal que permaneça. A palavra do Senhor diz que demônios eram expulsos, porque a presença do Senhor é tão forte que ela transforma tudo. Então, assim, para que você vai ter medo? Conheça você. Você só vai conhecer quem você é quando você conhecer a Deus. E a Bíblia está escrito, vós sois deuses. Deus habita dentro de você. Então você cria a tua realidade, mas com Deus. E a física quântica diz, o que você pensa, o que você sente e a maneira que você age é o que vai criar a tua realidade. Então o que você está criando na sua vida, o que você está pensando, o que você está ouvindo, o que você está assistindo, porque tudo isso diz muito sobre o que você está vivendo hoje. Será que você está valorizando as pessoas que estão do seu lado? Será que você está confiando na vida como Maria e José confiaram? Será que você está ouvindo o que Deus quer para você? Será que você está entregando e confiando os teus sonhos na mão de Deus? Porque às vezes você quer plantar uma semente que vai dar só uma árvore, mas Deus, Ele quer coisas tão grandes para você, Ele quer que você sonhe tão alto, que aí você fica aí batendo cabeça por uma coisa pequena, enquanto Ele quer te entregar um mar enorme. Então confia aí nele, busca nele, peça ouvidos sensíveis para ouvir a voz do Espírito Santo, peça um coração aberto para poder curar, porque o perdão é uma decisão, procurar a Deus é uma decisão. E se você decidir assumir esse controle da tua mente, você vai assumir o controle da tua vida. Se você colocou Deus no centro, todas as outras coisas lhe serão acrescentadas. Mas buscai sem um interesse, buscai com um coração nobre, peça isso a Deus para que Ele oriente os teus caminhos e agradeça a tudo que você tem. Porque tudo é um ensinamento, gente. Tudo é ensinamento. Dívida, problemas familiares, tudo é ensinamento para você crescer. Eu estou te ensinando a ser forte. Quantas vezes a gente ouve louvores assim? Por causa daquela experiência que você tem, às vezes você conta até rindo, mas lá no passado doeu, mas hoje você conta rindo porque você tirou algo bom daquilo.
Então você precisou passar por aquilo para ser a pessoa que você precisa ser, para receber o que Deus já preparou para você. Porque Deus sabe os desejos do seu coração. Os desejos do seu coração foi Deus que colocou. Então não existe isso, Deus quer. Lógico que Deus quer que você prospere, que você seja feliz em todas as áreas. Então busque-o, procure-o, chame ele para tua casa, chame ele para todas as áreas da tua vida. E principalmente não só peça, agradeça. Agradeça, porque quanto mais a gente agradece, mais motivos a gente tem para agradecer. Amém? Vamos fazer uma oração para finalizar esse devocional do dia e amanhã nós vamos para o próximo capítulo. Em nome do Senhor Jesus. Pai, hoje nós lemos o primeiro capítulo, de Mateus do Novo Testamento, a aliança que o Senhor fez conosco. Viemos te agradecer, Senhor, por poder estar compartilhando esse conhecimento, por trazer a verdade que liberta, que todas essas pessoas que estão ouvindo possam plantar sementes no coração de amor, de alegria, de esperança, e não importa onde e em que situação ela esteja, que ela tenha fé no Senhor, que ela vai conseguir sair, porque quando nós entregamos a vida na mão do Senhor, Pai, Deus transforma tudo que o Senhor toca transforma, que essas pessoas possam sentir o tamanho do teu amor, como eu consigo sentir hoje, como eu consigo confiar hoje, que essas pessoas possam buscar ajuda, que elas tenham coragem de orar, de buscar, seja o que for necessário na vida delas, ó Pai. Que o Senhor entre e transforme tudo, que elas tenham um coração igual ao teu, que é isso que a gente vem buscado aqui na terra, um coração igual ao do Senhor, porque o Senhor nos ensina a ter um coração forte, um coração perdoador, mas um coração também que impõe limites, um coração que tem amor próprio, um coração que deseja o bem das outras pessoas, um coração que não julga, um coração que traz o entendimento e a consciência para que a libertação entre na nossa vida e nós renascemos para o novo, nós renascemos em Cristo Jesus, assim como Jesus renasceu e reviveu, e que possamos ser como o Senhor Jesus, aprender com os nossos erros, não nos julgar, porque Jesus ele não nos julga, Jesus ele entende cada filho e ele sofre com cada filho. Jesus quer ver que cada um dos seus filhos prospere e vença, e que possamos nos amar como Deus nos ama, porque só assim nós conseguimos olhar o nosso próximo com um olhar de amor, como está escrito nos mandamentos: ama o teu pai, ama o teu próximo como a ti mesmo, honra o teu pai e a tua mãe. Toda palavra tem um motivo, tem um significado, que possamos ter ouvidos sensíveis, olhos sensíveis para entender todas as mensagens do Senhor, ó Pai. Que o Senhor esteja presente nas nossas vidas, em todas as áreas, que o Senhor nos proteja, que o Senhor nos dê sempre esperança e sempre possamos trazer à memória, ó Pai, das coisas maravilhosas que o Senhor plantou na nossa vida, das pessoas incríveis que nós conhecemos, e que possamos perdoar aquelas pessoas que nos feriram. E que possamos colocar limites também, Senhor, assim como o Senhor colocou quando estavam vendedores ambulantes na frente do teu templo, porque ser sábio é saber também impor limites, é saber se amar, é saber gerir os sentimentos e é conhecer principalmente a identidade em Cristo Jesus. Em nome do teu santo nome. Amém.